cultivo de energia, em japonês seria Kiko. O cultivo de energia, ele tem aspectos de ascetismo? Certamente tem. Porque energia, na sua base, ela é pensada como algo que compõe o todo. O compor o todo, o universo, é um conceito muito mais relacionado com a mística, utilizado pela ciência, certamente. Mas a definição do todo só pode ser feita. O todo é tudo. Então ela é redundante. Então não existe um conceito realmente eficiente para ser entendido. Por ser redundante, ele está muito mais relacionado com a mística. Nesse sentido, por isso, por estar relacionado com a mística, o cultivo de energia, ele pode ter vários vieses. Um desses vieses é a tradição mística, a busca da compreensão do local do indivíduo no universo, no todo, na realidade. Esse viés místico de treinamento do cultivo de energia, ele definiu várias escolas, várias possibilidades. Encontrou várias pessoas, vários gênios, vários indivíduos que conseguiram encontrar uma resposta e eventualmente desenvolver todo um formato de ensino-aprendizado. Mas quando a gente fala de ascetismo no cultivo de energia, o que nós estamos buscando envolver na questão é o que é energia? Qual é o processo para desenvolver energia? E, eventualmente, algumas respostas e perguntas, talvez mais óbvias. Para que eu vou desenvolver energia? Qual o sentido de desenvolver energia? Qual a vantagem na vida que tem desenvolver energia? Então, vamos tentar começar por perguntas básicas. O que é energia, no caso? Energia, nós podemos usar o conceito da física. Energia igual trabalho, energia igual movimento. São bons conceitos, porque eles colocam que qualquer atividade que envolva artes do corpo e movimento, você está cultivando energia. Talvez não cultivando no sentido de eu planto uma semente e eu consigo 200 sementes. Planto um grão de milho e consigo 200 grãos de milho. No sentido de aumento, potencialização. Mas eventualmente no uso. Muitas artes, elas usam a energia, mas não necessariamente potencializam essa energia. Nesse aspecto, são artes fundamentais, porque usar de maneira eficiente a energia exige muito trabalho, muito entendimento, muita capacidade. Existe um outro tipo de pensamento de energia, como a gente falou, que é o de potencialização. Nesse caso, seria o de cultivo de energia. Como eu disse, planta um grão de milho e você tem 200 grãos de milho numa espiga. O cultivo de energia, ele tem um conceito que não necessariamente leva ao uso da energia. Ele não pressupõe o uso da energia. Então, você cultiva energia e faz uso dela da maneira que for interessante. Se for arte marcial, se for flores, fazer arranjo de flores, se for modelar vasos, você faz uso da energia dentro das condições que a você são interessantes. Nesse aspecto, então, pensar energia como cultivo de energia é uma ideia de algo que não é simplesmente produzir mais, mas seria trazer para si a percepção de que você na existência ocupa um contexto maior. Porque se tudo é energia, partimos desse princípio, se eu me coloco dentro do contexto como apenas a minha imagem corporal, existe um limite à energia. Mas se eu me coloco no contexto como participando e sendo único, com um contexto maior, quanto maior esse contexto, mais energia. Então, na ideia de cultivo de energia, o que nós temos é um sentido de expansão da consciência. Mais energia, quanto maior o meu contexto, a minha percepção da realidade. Esse é um ponto. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que, num primeiro momento, só para responder outra pergunta, é que a partir do momento que se cultiva energia e que se reconhece que mais energia por uma percepção maior da realidade, a contextualização que se faz como a ideia de solidão, a ideia de impotência, ela em grande parte perde o sentido. Do mesmo modo que 1 faz menos do que 10,
A consciência, a mente, a relação de si na realidade, que se percebe maior, num contexto maior, também tem uma capacidade de entender-se na realidade como um potencial de ação maior, um potencial de realização maior, e inclusive um potencial de estar na realidade sem a necessidade de ter a ação individual, porque o próprio movimento da realidade já diz respeito ao movimento da energia, da realização, do trabalho. Esse é um aspecto. Ao ter esse tipo de entendimento, enquanto ascetismo, todo o trabalho que se tem na relação com a energia não é mais um trabalho de potencializar a si mesmo, tornar-se forte. Eu sou mais forte, eu tenho mais poder, etc. Porque todo o conceito está dentro da ideia de conjunto, de universo, de realidade. Esse é o que se coloca em muitas percepções como a ideia que seria a diluição do ego, ou algo congênere. Nesse aspecto, quando vamos avançando a ideia e percebendo que o cultivo de energia é todo um colocar-se dentro da existência e em algum momento não mais colocar-se dentro da existência, ser a existência como um todo, a ideia de espiritualização, eu e o todo somos um, torna-se óbvia a correlação cultivo de energia e espiritualização.